Sejam bem-vindos a mais uma aula de hebraico. Hoje falaremos sobre a conjunção vav, ou vav conjuntivo. Vamos ler então. A conjunção e, neste caso aqui, esse e de João e Maria, tá? Aportuguesado. Não é uma palavra independente em hebraico, mas vem prefixada à palavra seguinte, conforme o Page Kelly. O vav conjuntivo aparece de várias formas no texto bíblico. Ele está sempre ligado ao início. A gente precisa gravar isso aqui, tá? Ele vai estar sempre prefixado ao substantivo, à palavra que vem depois dele. Invariavelmente, qualquer situação, a mesma função. A função dele é unir palavras e orações, conforme o Antônio Renato Gusso. Vamos às formas com as quais eles aparecem, não é? Eu subdividi aqui. Primeiro, a gente precisa entender que, embora a tradução seja e, nós traduzimos o vav pela conjunção e, contudo, a depender do contexto, nós podemos colocar mas, então e por aí vai. Vamos às formas. A primeira delas o habitual, é vav mais shiva simples audível. Audível porque vai estar no começo de uma palavra, então sempre será audível. Eu vou ler ve. Um e pequeno, um e brevíssimo, né? Já que é um shiva, uma meia vogal. A segunda forma, ele vai aparecer como shurek. Eu vou ler u, tá bom? A terceira forma, vi, vav mais i. Vogal longa, hirik e yod. Terceira forma, gente, é bem legal porque eu coloquei aqui um exemplo, ve, mas ele vai aparecer, ele vai tomar para si a vogal do shiva composto. Para quem já conhece shiva composto, sabe que pode aparecer com patá, um hatef patá, hatef segol, ou hatef kametz, nesse caso é o hatuf, né, que é a vogal breve o. Então, se aparecer uma palavra, uma expressão que comece com shiva composto, vogal ele vai, ou semivogal, melhor dizendo, ele vai tomar essa vogal, tá? Por fim, ele vai aparecer vav mais kametz. Nesse caso, gente, sempre kametz gadol. A única exceção vai ser lá na frente, quando ele pegar para si, tomar para si a vogal o, que é a mesma escrita, né? A mesma forma do kametz gadol, mas nesse caso vai ser kametz hatuf. Vamos lá? Alguns exemplos. Primeira regra, será escrito ve. Quando é que ele vai ser escrito vav mais shiva simples, diante de consoante com vogal cheia? Quem são as vogais cheias? Para quem está estudando hebraico sabe que são todas as vogais, com exceção das semivogais. A exceção para essa forma, gente, ve, a exceção vai ser apenas quando aparecer as consoantes p, mem e bet, tá? Vamos lá. Velahosher, primeira expressão aqui, ó. Velahosher. Diz a regra que diante de vogal cheia, não sendo as consoantes P, Mem e B, ele vai aparecer dessa forma aqui. O amarelinho é o vav, então E é a conjunção, Lamed aqui, Leá é a preposição para, e Rosher é a expressão, né? Escuridão. Verrocher. O que é que eu fiz aqui agora? Tirei a preposição lá, deixei apenas a conjunção e a expressão rocher. Ficou e escuridão. Por quê? Porque ele tem uma vogal aqui, o rolen, tá? Por fim, verhaaretz, e a terra. Mesma coisa. Vogal cheia, não temos aqui no meio, né? Antes da vogal cheia, um P, um mem e um bet. Então nós utilizamos o VE. Segunda regra, será escrito U, shurek, não é? Diante das labiais. Agora é o oposto da primeira regra. Antes não podia diante das labiais, dessas aqui, P, Mem e Beit, para a gente escrever VE. Agora para escrever U, para começar com U, diante dessas três labiais. E diante de shiva simples também, exceção se for um iud. Então nós temos aqui uma labial, mem. O min, você vai ler o min, não v, tá? O min. Só que o vai fazer função de conjunção. O min e de. Min
é uma preposição de. Aqui a segunda, o nekevá. O nekevá. E uma fêmea. Uma, aqui, gente, a gente utilizou o artigo indefinido por causa da ausência do artigo definido, tá? Aqui é apenas e fêmea. Acrescentamos na tradução, é preciso na tradução, porque a ausência do artigo definido declara que aquele substantivo, aquela expressão, ela está indefinida. Então, por fim, o ven, e entre, porque está diante de uma labial aqui, tá bom? Terceira regra, será escrito vi antes de iode com shiva simples. O que é iode, gente? Com shiva simples. É só lembrar que não é um shiva composto. Antes de um iode dessa forma aqui, gente, ele vai ter que ser acrescido, e aí tem uma regrinha também. Ele vai ter que ser acrescido, vi, ele vai tomar para si, a consoante iode e vai excluir o shiva, vai se perder o shiva. Então nós temos a expressão aqui, ie, aqui, gente, ó, ie, Rushalayim. Aqui deveria ter um acento. Lá. Yerushalayim. O que é que acontece? Aqui embaixo nós temos a expressão Jerusalém, não é? Aqui embaixo nós vamos acrescentar a conjunção vav. Ela deve pegar, aqui nesse caso, a conjunção vi. Perde-se o shiva, como eu falei, e a gente acrescenta, nesse caso, ele alonga para a vogal longa, hirik yud. Então ficou Virushalayim e Jerusalém. Mesma coisa aqui. Nós temos o verbo yerri. Ficou virri. Perde-se o shiva, ganha-se a vogal longa, porque mantém-se a consoante yud, né? Ganha-se então a vogal longa hirik yud. E que haja. Por fim, Yehudá. Ie, perde-se o shiva, nós já lembramos, vi Rudá. Vamos para a próxima regra. Diante de shiva composto, foi o que eu falei lá atrás. A conjunção vav tomará para si a vogal breve que corresponde à semivogal. Às vezes, gente, vai aparecer o métric, tá? Talvez apareça, talvez não. Por exemplo, a Bíblia Hebraica Stuttgartense, né? BHS. Ela às vezes aparece. Então vamos lá. A expressão aqui, gente, é ani. Ani, nós conhecemos, é um pronome pessoal, primeira pessoa, não é? Comum de dois gêneros. Ani, eu. Vai receber uma conjunção vav e ela vai tomar para si essa vogalzinha aqui, né? Desse shiva composto. Então ele vai ficar vá, viu? Tomou a vogal, ficou vá, ani, e eu. Mesma coisa aqui, ó. A expressão é emet. Emet é verdade. Ele tomou para si essa vogalzinha do shiva composto, que é o hatef segol. Ficou ve emet. Aí, algumas bíblias traz aqui o metag do lado. E uma verdade. De novo, nós acrescentamos o artigo indefinido porque não tem artigo. A ausência diz que a expressão é indefinida. Por fim, gente, cuidado com essa pegadinha aqui. Nós temos a expressão roli. Roli é doença. Para quem já sabe, gente, aqui é um shiva composto, é um hatef, kametz hatuf, né? Então, quando eu acrescento aqui o vav, nós não leremos a. Por que não leremos a? Porque a regra diz que nós tomaremos a vogal do shiva composto. E a vogal do shiva composto em formato de kametz só pode ser o. Nós já pegamos essa aula lá atrás. Então, como eu vou pegar ela, também vou ler da forma que eu peguei. Se eu peguei a vogal O, então eu vou ler vou roli e não vá roli. Por que não pode ser vá? Porque aqui é um O. E também tem outra regrinha nas regras ali, gente, do kametz, não é? 2 kametz juntos divididos por um shiva, o primeiro é O. E logo o segundo aqui também vai ser O porque é um shiva composto. Então tá bem fácil, né? Bem fácil de compreender. E uma doença. Regra 5. Vamos ler V mais A, vá. Deixa eu pegar aqui a caneta. Quando for esta regrinha aqui, ó, diante de palavras monossilábicas, né? Apenas uma sílaba. Ou diante de uma palavra que tem mais de uma sílaba, mas essa sílaba vai ser a tônica, a primeira. Aí nós vamos pegar o VA.
Aí você pode ler VA. Por exemplo, aqui, gente, temos a expressão Ra. Ra é mal, é monossilábica. Então, leremos ou acrescentaremos a conjunção vá. Vará. Vará. Aqui nós temos mais de uma sílaba. Contudo, a primeira é tônica, como disse o enunciado. Remes. Remes. Esses são seres que arrastam pelo chão. Então, nós leremos varemes. Varemes. Tá? Por fim, aqui nós temos uma outra regra. Observação aqui embaixo. Ó. Observação. O vá normalmente liga duas palavras da mesma classe. Ele também pode ligar. E tende a refletir uma relação íntima entre elas. Por exemplo, aqui nós temos em Gênesis, capítulo 1, torro, vavorro. Então, ele vai aparecer aqui porque está além, não é? Além de termos aqui uma expressão com a primeira sílaba tônica, não é? Aqui, como nós dizemos aqui em cima, também ele vai emitir uma relação entre as duas, sem forma e vazia. Torro, vavorro, tá? Então ele pode aparecer assim também. Por fim, gente, existe uma regra especial que que pode sobrepor as outras regras. Pode não, ele vai sobrepor. Regra especial. As regras de escrita da conjunção mudam diante de nomes divinos. Eu peguei apenas dois aqui, nomes que mais aparecem, dos nomes divinos que mais aparecem. Elohim e Adonai. Nós lemos Adonai, tá, gente? Se eu fosse ler aqui aportuguesado, seria Yervá. Mas nós lemos Adonai porque é o nome do Eterno. Né? Os judeus chamam de Hashem, o nome. Então é um nome muito importante, a gente não pronuncia. A gente apenas pronuncia como Adonai, que é Senhor. Então vamos pegar o primeiro aqui, Elohim. Ele vai ter uma regrinha, por quê, gente? Olha como é que ele vai ficar. Velohim. Por que Velohim? Porque diz a regra lá atrás que diante de Shiva composto, olha aqui, é um Shiva composto, um Hatef Segol. Eu deveria acrescentar aqui o quê? Eu deveria tomar para si a vogal Segol. Ficaria assim, ó. V Elohim. Contudo, gente, nós não podemos ter o VE Segol. Por quê? Porque aqui eu tenho uma sílaba. Só que o Aleph, ele perdeu o seu valor consonantal. Ele é uma consoante sem som. Quem está acompanhando as aulas já sabe disso. Ele não fecha a sílaba. Se ele fechasse a sílaba, terminaríamos aqui a sílaba em consoante. Sílaba fechada, vogal breve. Então seria um E, Segol. Contudo, o Aleph não fecha a sílaba, porque é uma vogal muda e perdeu o seu valor consonantal aqui em cima. Cá em cima ele tinha pelo menos uma vogal, uma semivogal para a gente ler. Leríamos Elohim. Como aqui embaixo ele perdeu o seu valor e ele não fecha uma sílaba, então a sílaba está terminando em vogal. Como termina em vogal, gente, nós sabemos que sílaba aberta terminou em vogal, a sílaba está aberta, a vogal é longa. Então, por isso, ele não poderia receber o Segol. Ele recebeu, então, o Serê, que é uma vogal longa. Entendido? Bem simples para quem já está acompanhando. Então, ficou Velohim. Velohim e Deus. E essa aqui é mais complicada um pouquinho, mas, enfim, você vai ler da mesma forma que a gente lê se estivesse sozinho aqui, Adonai. Vai ficar Vadonai. Entendido isso, Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.